esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que ele viu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhes dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho que nós acabamos de ouvir nos convida a rever o nosso relacionamento com Jesus, sobretudo nesses dias em que estamos celebrando o tempo pascal, em que Jesus se apresenta para nós como o vivente, aquele que está presente em todas as realidades da nossa vida, a partir sobretudo da Eucaristia. E Ele nos apresenta, ou se apresenta para nós como aquele que vem do alto. Para a gente entender bem este trecho do Evangelho de hoje, é o célebre capítulo 3º do Evangelho de São João, em que João apresenta o diálogo de Jesus com Nicodemos, um mestre da lei, um doutor, um teólogo entre os judeus, que foi encontrar-se com Jesus, e vocês devem lembrar algumas passagens desse Evangelho e outras missas aqui celebradas, em que Jesus fala exatamente da necessidade de nascer de novo, não a partir de um nascimento natural, biológico, mas de um nascimento a partir do Espírito, a partir da água. Uma realidade nova apresentada àquele homem que não entendeu muito bem, a tal ponto de Jesus dizer uma hora para ele: tu que és mestre em Israel não entendes destas coisas. Às vezes os teólogos não entendem todas as coisas de Deus também, como nós, né? Aqui e acolá a gente vacila um pouco. Nos tempos da igreja a gente sabe quantas coisas foram ditas, erradas ou mal ditas sobre Jesus, como é o caso do santo que nós celebramos hoje, a memória dele, no enfrentamento de proposições diferentes, nós chamaríamos de heresias, apontadas sobre Jesus, que Atanásio e tantos outros bispos procuraram corrigir. Então, mesmo que sendo complicado às vezes entender as palavras de Jesus nesse Evangelho de hoje, mas na verdade, o que Jesus quer dizer quando diz eu venho do alto? Ele vem do alto. Na verdade, Jesus se apresenta como o revelador do Pai, aquele que escutou as coisas de Deus e as revelou no mistério da sua encarnação, na sua presença aqui entre nós. Portanto, ele vai mostrar este novo caminho de vida, um caminho que de fato tem uma realidade terrena, uma realidade humana, histórica, mas está voltado para o alto. O grande anelo, o grande desejo da alma é estar com Deus. E Jesus indica este caminho para nós, dizendo que é preciso nascer de novo. O batismo, para nós católicos cristãos, exprime exatamente este novo nascimento. Não um nascimento carnal, como entendia Nicodemos, é preciso nascer de novo, não. É preciso nascer do Espírito. O Espírito que nós recebemos no batismo é que nos faz decidir por este caminho da fé que nos leva para o alto. Jesus vai dizer nesse diálogo, às vezes áspero, com Nicodemos, que aquele que acredita em Deus possui a vida eterna.
Aquele que pertence à terra, a terra pertence. Aquele que é do alto está voltado para a eternidade. Não são, podemos dizer, caminhos ou dois caminhos. Na verdade, é um único caminho que Jesus oferece para nós que cremos nele. Ele, enviado pelo Pai, para ser a imagem, a revelação do Pai, por nós deve ser, de fato, aceito plenamente. Não existe uma fé com um pé aqui e outro lá. Uma fé que anda, digamos, em duas canoas, né? Já experimentaram isso? Não. A fé, ela é uma experiência profunda da nossa vida, da nossa existência com o Cristo vivo, ressuscitado. E é este caminho que Ele nos indica que nós devemos caminhar, aceitar Sua palavra, palavra que revela, portanto, para nós a vontade do Pai. Por isso, estar junto de Jesus é a nossa meta, é a proposição fundamental da nossa vida, o sentido maior da nossa existência. E nesse sentido, toda a vida ela é tomada, ela é manifesta, ela expressa essa relação íntima e profunda com Jesus. Eu creio que na primeira leitura de hoje, nós temos um exemplo extraordinário para entender isto, aquilo que Jesus estava falou aos seus discípulos. A igreja primitiva, nascida em Jerusalém pela força do Espírito, do ressuscitado, ela sofreu perseguições. Pedro e João foram jogados na cadeia porque professavam esta fé nova, uma fé viva. E como a gente sabe, as durezas, os embates duros, que eram não só embates, vamos dizer, pela defesa de uma posição, de um lugar, mas eram embates teológicos muito fortes, levou Pedro exatamente a dizer: nós precisamos obedecer a Deus antes que aos homens. Está aí uma expressão forte que revela uma fé autêntica, uma fé profunda. E ele se vale, Pedro, digamos assim, de dois testemunhos: o deles que viram o ressuscitado, como todos nós sabemos pelos evangelhos, pelos atos dos apóstolos, mas ele também traz a presença do Espírito como testemunha da vida, da fé que eles viviam no seu tempo. O Espírito, na verdade, carimba, sela o testemunho, a visão da fé. Sem o Espírito, às vezes nossas elucubrações, nossa catequese, nossa teologia vira mera retórica, como uma moldura. Tem conteúdo, mas não tem essência, não tem fundamento. Sem essa presença do Espírito, também a igreja vira uma instituição, uma ONG ou coisa parecida, que faz belas coisas, mas não é a igreja de Cristo. Por isso, hoje, estas leituras que nós ouvimos, leituras que têm um grande significado na nossa vida, vão nos ajudar a perder o medo, como Pedro, João, como os primeiros cristãos, a não ter vergonha de professar a fé que temos, professar de fato essa essência da centralidade do Cristo na nossa vida. Pedro apresentava isso corajosamente aos judeus, dizendo: Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes. É uma cristologia vivencial, uma cristologia autêntica, né, da centralidade de Jesus na nossa vida. Não existe outra coisa que nos mova, que nos oriente, que ilumine, fortaleça os nossos passos, a não ser essa realidade de um Cristo cuja palavra nós escutamos, cujo corpo e sangue nos alimenta numa Eucaristia como essa, e nós somos convidados a dar esse testemunho de nossa fé, não só aqui na igreja, mas porta afora, portas abertas. A igreja não é uma instituição de portas fechadas que vive a sua fé entre quatro paredes, senão ela já teria desaparecido ao longo do tempo, da história. Ela é uma igreja de portas abertas para professar a fé no ressuscitado, no Cristo vivo, obedecendo mais a Deus do que aos homens, para assim podermos fermentar, fecundar a realidade do mundo
com o testemunho desta fé autêntica que nós professamos. Peçamos ao Senhor que nos ajude a manter vivo o seu Espírito, o Espírito do ressuscitado em nós. E hoje, também aqui, trazendo a imagem de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora, por si só, já nos ajuda a perceber, a ter clareza, consciência profunda desta proximidade da nossa vida com Jesus Cristo, o seu Filho amado, que ela acompanhou desde quando disse o seu sim ao Pai até o fim da sua vida, da sua existência, assumindo na sua carne, na sua vida, aquilo que era o essencial da presença dele na vida e na história da humanidade. Nossa Senhora, podemos dizer assim, é aquela que nos ajuda a perceber este caminho que vem do alto e que vai para o alto. Ela é o modelo de fé, o modelo de alguém que, também concebida, nascida, fortalecida nesta autêntica fé no ressuscitado, nos dá, portanto, com humildade, esta força, o ânimo, para que nós possamos testemunhar o seu Filho em todos os cantos. Que nós possamos crescer em humildade, santidade, na beleza do amor de Deus, para que assim tantos irmãos e irmãs creiam como nós cremos em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo e Filho de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Na memória, estamos celebrando de Santo Atanásio e também na memória da Virgem Maria. Peçamos sua intercessão por nós, pela nossa igreja, por todos os que trabalham nesta Arquidiocese de Belém, rezando também por todos os bispos da nossa igreja brasileira que estão reunidos na sua Assembleia Anual.